Fernando Gabeira é um mineiro de Juiz de Fora que ainda muito jovem foi para o Rio de Janeiro cumprir seu destino de ser vanguarda na vida. Nos anos 60, Gabeira trabalha como repórter no Jornal do Brasil quando se engaja na luta armada contra a ditadura militar. Em 69, participa do sequestro do embaixador americano no Brasil, Charles Elbrick. É preso e exilado, viaja por vários países da América Latina e da Europa. Na Alemanha, conhece o Partido Verde e se encanta com a proposta de um modelo de desenvolvimento que respeita os recursos do planeta e promove a justiça social. Só em 79, com a anistia, Gabeira volta ao Brasil e introduz o conceito de ecologia para os brasileiros. Gabeira desperta a consciência de muita gente para questões essenciais da nossa vida neste planeta. Nós consideramos o movimento ecológico desde o princípio até agora no Brasil. Ele passou por grandes traumas, grandes desastres, assassinatos de líderes, mas hoje nós podemos dizer que ele está mais ou menos colocado na agenda nacional numa posição de destaque. Hoje, Fernando Gabeira compõe a bancada ambientalista do Congresso, mas sua militância a favor do meio ambiente no Brasil começou em 79. O processo de redemocratização, que se chamou Abertura, apenas começava. Um dos primeiros sinais foi a anistia, que trouxe de volta os exilados políticos. Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Gabeira chega falando de ecologia numa época em que este termo era desconhecido da maioria dos brasileiros, efeito de sua estada em Estocolmo, na Suécia, na década de 70. Foi lá que aconteceu a primeira Conferência Mundial para o Meio Ambiente, em 72. Foi basicamente aí que eu tomei contato, e isso em sintonia com uma apreensão teórica que eu já estava fazendo sobre os limites do crescimento. Algo que o próprio Clube de Roma já tinha mencionado no seu documento que, de uma certa maneira, inaugura a preocupação política ambiental. O Clube de Roma é uma entidade formada por cientistas que foi formada para estudar os problemas globais. E eles lançaram esse livro chamado Limite do Crescimento. Foi o primeiro livro com impacto na opinião pública que mostrou os problemas do planeta. Eu acho que ele influenciou toda uma geração, inclusive eu. Do grupo da Suécia, dos exilados na Suécia, voltamos dois com uma perspectiva bastante clara de que era preciso mudar, não é, a nossa compreensão. Um era eu e o Juca Ferreira. Aqui do grupo do Rio de Janeiro, eu me lembro do Carlos Mink e do Alfredo Sirquis, que foram exilados na França, o Mink trabalhando com geografia na França e fazendo teses a respeito de questões que tinham uma imbricação com ecologia, também voltava interessado no tema. E foram assim, exilados de vários países que iam tomando consciência da questão e ao chegarem no Brasil, eles, de fato, resolveram fazer alguma coisa nesse campo. Mas não era fácil. O Brasil ainda vivia a ditadura. Mesmo assim, Gabeira adota o ambientalismo como bandeira e combate o modelo econômico do lucro a qualquer preço, do desenvolvimento a qualquer custo. O ex-guerrilheiro busca novos caminhos políticos para lidar com a crise ambiental. Tinha tido abertura, mas não tinha tido... Os partidos ainda não estavam funcionando bem e a eleição direta para presidente também não havia. Mas eu acho que o que nós trouxemos foi o lado libertário do movimento ecológico, o lado mais político, e juntando ecologistas com associações de moradores, com cientistas. Era o conhecimento cada vez mais claro de que as perspectivas do marxismo tinham também as mesmas limitações das perspectivas tradicionais, uma vez que pensavam no desenvolvimento material ilimitado, sem levar em conta as limitações dos recursos naturais. Então houve um caminho teórico, mas houve também um caminho prático, quer dizer, ver na Suécia, já na década dos 70, os primeiros sintomas de uma tentativa de mudar a vida. Enfim, havia já uma efervescência ecológica no norte da Europa para formar essa compreensão.
Aqui, o Brasil engatinhava na questão ambiental. A Secretaria Especial de Meio Ambiente havia sido criada há poucos anos. Era dirigida por um ecologista, mas quase não tinha poderes. O governo militar persistia na política desenvolvimentista. Fernando Gabeira chega dizendo que ambientalismo pode ser uma saída política e também social. Não agradou à direita nem à esquerda. Foi uma reação muito defensiva por parte da esquerda. A esquerda argumentava que a questão ecológica era absolutamente secundária, como, aliás, argumentava sobre a questão da mulher e sobre a questão racial, e que o problema central era a luta de classes. Se nós nos desviássemos da luta de classes, nós teríamos a tendência a dispersá-la, a enfraquecê-la. Eu dizia que não, que havia uma possibilidade de desenvolver a luta ecológica, que era uma questão urgente e fundamental. Então surgiram entre jornalistas, entre os setores, aquela questão básica, como falar de ecologia num país que está com tantos problemas, com gente morrendo de fome. E essa mentalidade ainda persiste no Brasil hoje. Então isso mostra que às vezes há pouca compreensão em relação à questão de desenvolvimento, pobreza e meio ambiente. Eles entendiam que a ecologia era uma preocupação com os animais e com as plantas, e que essa preocupação com os animais e com as plantas não tinha nada a ver com os seres humanos. Com o tempo, nós começamos a desenvolver a ideia de que a ecologia era realmente uma ecologia social. Nós tínhamos, no caso da fome, a desertificação era uma das causas fundamentais da fome no mundo, portanto, uma causa ecológica que tinha que ser tratada, se é que queriam tratar da fome de uma maneira adequada. Da mesma maneira, nós começamos a mostrar que, do ponto de vista de saúde pública, sobretudo a saúde das crianças, era essencial que houvesse saneamento básico, que essa era uma questão ecológica e simultaneamente social. Então, tanto a fome como a saúde da população mais pobre estavam prejudicados profundamente pela crise ambiental. Gabeira lança vários livros onde ridiculariza o machismo, condena a discriminação às minorias, manifesta-se em defesa dos homossexuais, das mulheres, do pacifismo. Em São Paulo, o metalúrgico Virgílio do ABC organiza um movimento para salvar a represa Billings. Como todos os ambientalistas da época, sofre discriminação. Eu estava bastante consciente do que se passava na cabeça das pessoas e que tipo de crítica era aquela que faziam. Os trabalhadores diziam que a gente tinha gabeirado, né? Tem essas coisas, né? Porque ele tinha chegado do exílio, andou de tanguinho no Rio, e isso no Brasil machista, né? Era muito difícil. Quando fui de Tangapá, eu não tive a intenção de chocá-los ou de iniciar um processo de debate. O que acontecia é que eu já frequentava na Grécia, nas férias, como operário especializado na Suécia, praias nudistas. Eu ia à praia nu, entende? Quando no Brasil, voltei ao Brasil, sabia que isso não era possível, pelo menos fui com a roupa menor possível, né? Então isso criou um debate, foi de uma certa maneira tranquilo navegar nesse debate, porque eu já trazia mais informação e mais conhecimentos de que depois um ministro da Cultura francês esteve aqui, usou uma tanga também na praia, então eles viram, bom, outras pessoas usam, ministros usam, então não é uma coisa necessariamente escandalosa. Desde menino estou acostumado com isso no Brasil, independente de exílio. A primeira vez que usamos camisa vermelha, que eu usei uma camisa vermelha, foi um escândalo, porque os homens não podiam usar camisa vermelha. Então sempre teve esse preconceito rondando, né? Eu não sei se você se lembra daquela coisa ecologia, coisa de viadinho, um anúncio que foi feito pela Fundação Mata Atlântica. Ecologia é coisa de viadinhos. E de macaquinhos, de antinhas, de papagaiozinhos, de ararazinhas, também de maracás. Nós podemos dizer que o Brasil tem muitos preconceitos e que esses preconceitos, de uma certa maneira, sobrevivem até hoje. Mas nós temos sentido grandes avanços. Hoje as pessoas têm uma ideia mais clara de que o que tira o emprego não é a preocupação ecológica, o que tira o emprego é a degradação. Portanto, são as queimadas e a erosão que tira o emprego dos agricultores. Os camponeses abandonam as terras e migram. É a poluição e o corte dos manguezais e o óleo derramado que tira o peixe e o emprego do pescador. Assim como o lixo e a destruição
de florestas e da beleza das praias, que faz cair o turismo e todos os empregos ligados a hotéis, agências de viagem, restaurantes. Nós baseamos sempre o nosso discurso numa visão moral, né? Político-moral, de respeito ao meio ambiente e de compromisso ético com as novas gerações. No entanto, cada vez fica mais claro que todos têm a ganhar com a defesa do meio ambiente, que para o capitalismo é uma grande saída, né? É uma grande saída porque são modos de produzir mais modernos, mais econômicos e mais eficazes. Pouco a pouco as pessoas foram vendo que não era isso, que a ecologia urbana é o lixo, o tratamento de esgoto, a qualidade da água, que a ecologia do trabalho é a saúde e a vida dos trabalhadores, a despoluição das fábricas, que a ecologia agrária é uma reforma agrária sem queimadas e sem agrotóxicos. Existe um interesse também na questão ambiental para as pessoas que estão vivas aqui e agora. Não importa você ganhar muito se você tem que viajar 5 horas de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Não importa você ter um bom salário se você é obrigado a usar uma máscara porque o ar é insuportável. Não importa se você tem um bom salário e vive à beira-mar, se você não pode mergulhar na água porque ela está contaminada. Então, é necessário cada vez mais mostrar que esses valores que não se traduzem monetariamente são importantes na vida de cada um. Mas foi um longo caminho. No começo dos anos 80, Gabeira lança a campanha Hiroshima Nunca Mais. Combate o acordo entre Brasil e Alemanha, que prevê a construção de 8 usinas nucleares na Jureia, em São Paulo, além de Angra 1, no Rio de Janeiro, comprada dos Estados Unidos em 68. A primeira grande manifestação que nós organizamos foi em 1982, há 20 anos, Hiroshima Nunca Mais, em relação a usinas nucleares que não tinham o que fazer com lixo atômico, ninguém sabia nada, era tudo secreto. O que esse movimento fazia eram manifestações em Angra dos Reis, tentando, de uma certa maneira, envolver a população de Angra e mostrar que era um absurdo construir energia nuclear, construir uma usina nuclear no Brasil, sobretudo ali, que era um caminho, meio caminho entre as duas maiores cidades do Brasil. Pela primeira vez, durante a ditadura, os cidadãos vão às ruas em São Paulo e no Rio de Janeiro por uma questão ambiental, que é ao mesmo tempo política. Há protestos também da comunidade científica. Defensores do programa achavam que a energia nuclear no Brasil era importante por causa da crise do petróleo. Acontece que o Brasil nunca gerou energia elétrica de petróleo, então não tinha nada a ver. O movimento nuclear, ele conseguiu realmente, primeiro, desenvolver nos setores mais lúcidos do Brasil uma visão de que o nuclear era muito caro. Uma das razões pelas quais a energia nuclear é cara, não é a única, mas é uma das razões, é que você precisa se proteger dela, né? Você logo começa a ver que tem o lixo nuclear, tem mil coisas, e que, portanto, mesmo você sendo um engenheiro, um técnico que quer resolver qual é a melhor opção, você precisa verificar que o meio ambiente tem um peso importante na decisão. Esses temas eram temas que traziam enorme sensibilidade aos militares brasileiros. O governo militar não pôde censurar as discussões, porque havia também dentro do governo, das Forças Armadas, setores que eram contrários ao acordo nuclear. Em 1975, começou Itaipu, junto com o programa nuclear. Na época, o presidente da Itaipu, binacional, era Costa Cavalcanti, que era o ministro de Minas e Energia também. E nós nos opusemos frontalmente ao programa nuclear em 1992. 17 anos depois. Eu encontrei o general Costa Cavalcanti e ele me disse, então, olha, professor, a oposição que o senhor e seus colegas da SBPC fizeram ao acordo nuclear viabilizou Itaipu, porque, caso contrário, todos os recursos iriam para o programa nuclear. Quando o governo verificou que o programa era inviável e que poderia, no máximo, completar a Angra e não fazer as 8 que estavam planejadas lá para a Jureia, então o governo se retirou e se retirou de uma maneira muito súbita, né? E do acordo nuclear das 8 usinas com a Alemanha, apenas uma, que se chama hoje Angra 2, foi instalada. Nós passamos todos esses anos gastando fortunas com o nuclear e hoje temos aí alguns elefantes, 2 elefantes brancos, querendo construir um terceiro ainda, que eu acho que não construirão,
e que nos deixarão com muitas dificuldades, sobretudo dificuldades no futuro, para desmontar essas usinas e depois, no futuro, para o que fazer com esse lixo nuclear que já está acumulado nas piscinas de água. Um país como o Brasil, ter emaranhado pela energia nuclear, ter gasto milhões e milhões de energia com energia nuclear, é um absurdo. Se ele tivesse entrado no caminho do solar, hoje já era um líder internacional nesse campo. A mobilização contra as usinas nucleares resulta no surgimento do primeiro partido político do Brasil com bandeira ecológica. Nessa mesma época, em todo o país, os militantes de meio ambiente descobrem a via institucional como necessária também para as questões ambientais. Em 85, Gabeira, junto com outros ambientalistas políticos, funda o Partido Verde. Nós discutimos muito se valia a pena fazer um partido ou só um movimento. E chegamos à conclusão de que era necessário um partido-movimento, um partido que cuidasse das questões institucionais e cuidasse também do movimento ecológico. O Partido Verde, ele teve um problema que ele não soube ligar a questão ambiental à questão social. Ele não soube se fazer presente e ele, portanto, não cresceu. E também por uma certa falta de uma ideologia, ele acabou fazendo alianças ao centro, à direita, à esquerda. Virou realmente um partido que em cada lugar tem a cara do governo que o emprega. Isso para mim é letal, descaracteriza e é letal. E como eu já vinha atuando com o Partido dos Trabalhadores e constatando que em quase todas as lutas ambientais no Brasil, o Partido dos Trabalhadores está presente, desde o norte, com a senadora Marina Silva lutando pela questão do acesso aos recursos genéticos, até o sul, a luta contra os transgênicos, da maneira como estão sendo plantados. Então eu pensei, bom, se eu estou lutando com eles em todas as frentes, por que não, então, participar do partido? O ponto central para mim é que não existia, como eu acho que não existe hoje, uma visão de mundo capaz de dar conta da gestão do mundo mesmo, planetária, se você não considera a variável ambiental como a mais importante, porque ela, no meu entender, é decisiva, não só para o futuro, como para o presente do planeta. E nós pensávamos, na época, que os partidos políticos não se interessavam pelo tema. E se viessem a se interessar, iam incorporar o tema como você incorpora uma cereja num bolo, entende? Como um elemento de sedução da classe média, como um elemento de charme, mas não como algo que transforma profundamente o seu modo de ver. Isso acontece no governo até hoje. Ainda na década de 80, em São Paulo, a poluição do ar em Cubatão vira escândalo e mobiliza os paulistas. No Rio, a morte de peixes na Lagoa Rodrigo de Freitas sensibiliza os cariocas e vira notícia nacional. Gabeira propõe um abraço para salvar a lagoa. Uma forma de manifestação ecológica com características muito diferentes. Primeiro, que não havia um discurso do líder para todos. Segundo, que todos eram fundamentais, uma vez que a manifestação consistia em todos se darem a mão em volta da lagoa. E terceiro, que colocava o problema sem muitas dificuldades. Nós estamos abraçados, tentando salvar a lagoa, que simboliza aqui nesse momento o meio ambiente no conjunto. O Abraço à Lagoa juntou 60 mil pessoas e levantou o tema da ecologia urbana. No caso da lagoa é fácil. Quando há uma crise na lagoa grave, as pessoas sentem o cheiro, veem e se mobilizam. O que aconteceu e que esvaziou um pouco as manifestações, eu tomo como experiência o caso da lagoa, que eu participei de várias, desde a primeira até a última, é que nos últimos anos, quando você faz uma mobilização desse tipo, e que vai acontecer também na segurança, os governos que são os responsáveis para achar uma saída, eles aderem à manifestação. Então eu me vi recentemente na Lagoa pedindo uma solução para o problema da Lagoa, mas de mão dadas com o secretário de Meio Ambiente do Estado e o secretário de Meio Ambiente da cidade, que eram os responsáveis para solucionar o problema. Então, de repente, para quem que você está pedindo? A Deus?
É a irresponsabilidade que, em 87, causa o maior acidente radiológico do mundo em Goiânia. Uma cápsula de césio-137, material radioativo usado nos aparelhos de raio-x, é descartada sem qualquer cuidado. Vai parar num ferro velho, contamina 800 pessoas e mata 4. Gabeira vai até Goiânia testemunhar o inacreditável. Um acidente que marcou muito também a minha trajetória, que foi o acidente de Goiânia, um acidente ecológico, do qual até escrevi um pequeno livro chamado O Nuclear na Terra do Sol, mostrando como o acidente do césio-137 era uma advertência importante para nós, né, naquela circunstância. Em 92, Gabeira participa ativamente da Reunião Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, a ECO 92, que reuniu 180 chefes de Estado e ONGs de todo o planeta. Ela trouxe, na verdade, 3 grandes problemas, né? Um problema das mudanças climáticas, o aquecimento. Ela trouxe também para a mesa de discussão o problema da destruição da camada de ozônio e o problema da destruição das florestas tropicais. Então, se nós consideramos esses 7 de problemas, eles foram úteis no sentido de dar, pelo menos ao planeta no conjunto, uma visão do que era o principal. Há um aspecto naquele encontro que já se anunciava um pouco fracassado, que era uma proposta dos países nórdicos de que os países avançados destinassem 1% do seu produto nacional bruto para projetos de desenvolvimento sustentável no chamado terceiro mundo. Os grandes países europeus e os Estados Unidos não embarcaram nessa proposta. Os países em desenvolvimento continuam necessitando da ajuda material. Milhões de africanos famintos vão acabar saindo da África em busca de outro país. Já estão saindo. E todos eles, de uma certa maneira, vítimas de desastres ecológicos. A seca, desertificação. E como fazer com esses milhões e milhões de famintos que são, de uma certa maneira, impulsionados pela crise ecológica. Em 94, Gabeira se elege deputado federal numa coligação entre PT e PV. Em 98, é reeleito. No Congresso, continua sua luta contra a devastação do planeta e pela mobilização da sociedade em torno da questão ambiental. O deputado, pela sua condição de deputado, pode influenciar muito na sociedade. Por exemplo, ele convoca uma audiência pública, isso vem à tona. Ele pode estabelecer um vínculo entre determinadas reivindicações e o executivo. Ele pode ir ao movimento social, se encontrar com esse movimento social, trazê-lo ao governo estadual ou federal e falar, olha, vamos resolver isso aí, por que não? Podemos esquecer que o maior fator de destruição ambiental não vem da miséria, vem da opulência, dos países do norte. Então, se a gente considera a pobreza o maior problema, a gente realmente coloca nas costas do terceiro mundo a responsabilidade pela destruição ambiental, quando, na verdade, ao afirmar que o fator mais importante é um consumo predatório nos países desenvolvidos, nós colocamos a culpa, quem tem mais culpa realmente, e quem precisa fazer mais esforço. O crescimento da consciência ambiental, ele avança de uma forma artesanal. E o crescimento da destruição avança de uma forma industrial. Então ainda há sempre uma discrepância entre o processo de destruição e a tomada de consciência. Mas eu sou daqueles que acham que não é necessário uma crise insuportável para que as pessoas tomem consciência. Eu acho que o cotidiano pode contribuir muito também para que as dificuldades de qualidade de vida nas grandes cidades podem contribuir muito também para as pessoas tomarem contato com o tema. E conto também com o fator que sempre nos animou, uma abertura muito grande das novas gerações, das crianças, né, e das novas gerações para esse tema. Elas todas têm a vida pela frente.
Não interessa a elas que o planeta esteja destruído. Né?